Olá pessoal, boa noite. É para nós um prazer muito grande estar aqui novamente para proferir um pequeno bate-papo e o tema de hoje será Saibamos Cooperar. Quero agradecer a figura do meu amigo, meu xará Wagner, que nos permitiu estar aqui para conversar um pouquinho. E esse tema ele é um tema, como todos os temas de conteúdo espírita e espiritual, são muito profundos. Mas para que nós possamos começar esse nosso bate-papo, vamos cerrar os nossos olhos e fazer uma prece de agradecimento à espiritualidade que se faz presente, nos ajudando, nos intuindo, a esses amigos espirituais incansáveis que estão sempre à nossa volta para colaborar com a nossa evolução, numa intuição, numa inspiração, de alguma forma, intercedendo para que possamos encontrar o melhor caminho para as nossas vidas. Tudo isso sob a orientação do nosso Divino Mestre Jesus e com a permissão do Pai Maior, o Arquiteto do Universo, Deus, Criador de todas as coisas. Nós gostaríamos de agradecer a esses companheiros espirituais e pedir a eles que nos leve em espírito e verdade até Maria. Maria, nós agradecemos todo o seu empenho por essa humanidade sofrida, perdida e que enfrentam tantas dificuldades em função de sua semeadura. Maria, pedimos que nos leve ao Mestre Jesus. E ao Mestre Jesus nós agradecemos os seus ensinamentos e os seus exemplos, que todos nós estamos há milhares de anos tentando seguir, caindo, levantando, mas procurando aprender e fazer esse reino maravilhoso de Deus dentro do nosso coração. E Jesus leva-nos a Deus, ao Criador do Universo. A Ele nós agradecemos o dom da vida, a oportunidade das experiências na vida, as quedas, as vitórias e o aprendizado acima de tudo. E esse aprendizado seja coroado sempre com muito amor, caridade plena, perdão, e tudo aquilo que venha enobrecer o nosso espírito. E assim, todos unidos num único coração e num único pensamento, pedimos permissão para iniciar esse nosso pequeno bate-papo, que assim seja. O tema de hoje é Saibamos Cooperar, do livro Fonte Viva. Eu não me recordo agora o número da lição, mas nesse ensinamento, quando nós estamos pensando aqui, o que deveríamos conversar sobre saibamos cooperar, a primeira coisa que nos veio à mente foi a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é realmente caridade. Kardec fala com os companheiros espirituais pedindo uma definição correta do que vem a ser caridade. Porque muitos de nós entendemos caridade como ajuda material, só que a caridade
que Jesus nos ensinou transcende a isso. E a resposta foi benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas. Ou seja, muito mais profundo do que a caridade material. Não que a caridade material não tenha valor, claro que tem, claro que é importante. Ajuda material para aquele que tem fome, o cobertor para aquele que tem frio. Jesus já dizia isso numa das suas passagens. Mas o mais profundo que caridade possa ser é justamente a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E aí quando fala saibamos cooperar, como que nós vamos cooperar? Porque André Luiz, nós lendo as obras do nosso querido e amado Chico, André Luiz fala em cocriação em plano maior e cocriação em plano menor. A cocriação em plano maior é todas as atividades exercidas por Deus e os seus espíritos de luz, esses engenheiros siderais que cuidam das grandes coisas do universo, que cuidam da vida, que cuidam de tudo aquilo grandioso que Deus colocou no universo todo. E a cocriação em plano menor somos nós, que temos condições de cooperar, criar alguma coisa já num plano menor. E quando a pergunta 886 fala benevolência para com todos, é uma forma profunda de cooperação. Quando nós vamos ter indulgência para com os erros dos outros, mas não ter muita indulgência para com os nossos erros, não. Deveremos ser críticos para os nossos erros e indulgente. Indulgência não significa conviver com o erro dos outros, aceitar os erros dos outros, mas entender as dificuldades de cada um. É uma forma de cooperar. E perdão das ofensas. O perdão das ofensas é simplesmente um dos maiores atos de amor. Por isso, quando o texto fala saibamos cooperar, é justamente essa possibilidade que nós temos. Até anotei aqui, olha, até eu tenho minha colinha, olho para baixo que eu tenho uma colinha aqui. Então, quando a gente fala em saber ouvir, se calar no momento certo, nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos. Isso eu estou falando para mim. Eu sou descendente italiano, falo até pelas mãos. Então, nós precisamos aprender a calar e ouvir mais. Orientar aquele que nos procura orientação. Perdoar sempre, sempre. Até mesmo nós temos que aprender a nos perdoar. É uma forma de cooperar. Nós vamos nos perdoar para que possamos perdoar o outro. Ou nós vamos nos perdoar no seguinte sentido: nós erramos, queremos corrigir, e esse erro é um aprendizado para nós, para que não erramos novamente. Caridade material também é cooperar. Dentro daquilo que está ao nosso alcance, dentro daquilo que podemos fazer, pois no mundo existem muitas criaturas, milhões e milhões e milhões de pessoas precisando de um agasalho, de uma alimentação, de uma ajuda de todas as formas. Hoje, com a pandemia, no mundo todo, a quantidade de pessoas desempregadas é muito grande. Existem muitos desempregados no mundo. E nós precisamos vibrar por eles, para que as pessoas que têm as possibilidades de gerar emprego possam fazer esse emprego, esse dinheiro gerar emprego, para que essas pessoas possam pôr o pão sobre a mesa, possam ter os recursos para uma vida decente, digna. E, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os mandamentos também faz parte da cooperação, que é amar. Precisamos amar muito. Temos que amar demais. Nunca é demais
O amar aí não é simplesmente sair beijando as pessoas na rua, abraçando as pessoas na rua, não é nada disso. Mas a partir do momento em que nós tenhamos respeito para a criatura humana, procuramos entender a dificuldade do outro, entendermos que, quem sabe, se nós estivéssemos no lugar dele, não faríamos pior. Isso é um ato de amor. E isso é cooperar com o contexto geral do planeta. Porque quando falam do planeta Terra, normalmente se fala do planeta Terra como um planeta lindo, azul, e realmente ele o é. Quando vimos aqueles filmes dos astronautas na nave espacial fora da Terra, ela é muito linda, ela é azul, ela é uma coisa espetacular. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, ela é um pouquinho feia. Ela é escura e densa, em função das formas, pensamentos de bilhões de pessoas no mundo. Os pensamentos perniciosos que ainda permeiam por todo o planeta fazem com que a vibração do planeta seja pesada e que sejamos nós agentes de eliminar um pouco dessa vibração pesada, vigiando o nosso pensamento. É uma forma de cooperar. Porque Paulo, quando na presença do Mestre Jesus, qual é a primeira coisa que ele perguntou a Jesus? Mestre, que queres que eu faça? Né? Ele abriu o coração dele dizendo, estou à disposição, mestre, que queres que eu faça? E a todo instante a espiritualidade maior espera que nós falemos isso também. Deus, Mestre Jesus, espíritos, mentores, que queres que eu faça? Tem tanta coisa que nós podemos fazer. Sabe, na época de Jesus, nós mostrávamos se éramos cristãos ou não, nos deixando devorar pelas feras, nos deixando entregar nos circos, nos espetáculos para ser morto de forma terrível. E ali nós provávamos que éramos cristãos. Hoje, nada disso nos é pedido mais. De uma certa forma, parece que é até um pouco mais difícil o que se pede hoje, o que a espiritualidade pede para que nós façamos, que é derrubar o nosso orgulho, a nossa vaidade, derrubar a nossa prepotência, derrubar o nosso egoísmo, abrir caminho para a criação do reino de Deus dentro do nosso coração. É importante que entendamos que reino de Deus não é um lugar físico, não é lá em cima, num pseudo-céu que não existe. Há uma nuvenzinha cheia de anjinho tocando harpa, um vale verde cheio de gente feliz, cantando. Isso é uma coisa extremamente bucólica. O que eles esperam da gente é trabalho, é o devotamento ao próximo dentro daquilo que a gente pode. Que queres que eu faça, mestre? Ele espera que a gente comece dentro de nós a mudança. Porque ele disse também, procurai primeiro o reino de Deus, o resto lhe será dado de acréscimo. E onde é esse reino de Deus? O que é esse reino de Deus? O reino de Deus é justamente um posicionamento perante a vida. Se alguém está esperando achar um lugar e lá é o reino de Deus, que vai ter uma porta dourada e um velhinho de barba branca vai te atender, esse velhinho é Deus, isso é mitologia grega romana. Deus não é um velhinho de barba branca com um cajadinho do lado. Isso é uma figura mitológica. Deus está em tudo, em todo lugar. Lembra a primeira questão do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Lá não está escrito, é um ser com cabeça, 2 braços, 2 pernas. Não, lá está escrito, Deus é a causa primária de todas as coisas. Sabendo que existe esse Deus que nos ama, e que Jesus, para melhor explicar para a gente, que é tão difícil para nós entendermos Deus, ele chamou Deus de Pai. Jesus foi
extremamente feliz quando disse: Deus é o nosso Pai, Pai de toda a humanidade e de todo o universo. Somos espíritas, e como espíritas sabemos que não é só o planeta Terra que é habitado. Disse Jesus: a casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, o universo tem bilhões e bilhões e bilhões de corpos celestes. Quer dizer, só a Terra é habitada? Claro que não. Os espíritos mais de baixo nível evolutivo estão aqui na Terra. Existem planetas mais primitivos ainda, existe planeta que os espíritos são mais evoluídos. Isso varia de orbe para orbe. Veja, se hoje uma nave espacial sair daqui da Terra para ir para o centro da nossa galáxia, não para o centro do universo, centro da nossa galáxia, demoraria 400 milhões de anos para ele chegar lá. Então, o tamanho da galáxia. A Terra é grande, é muito grande a Terra. Andando de avião, você vê que, nossa, parece que nunca termina esse mundão de meu Deus, como se fala, né? A Terra perto do Sol é uma bola de basquete perto de uma cabeça de uma agulha. É nada perto do Sol. E o nosso Sol é um dos menores sóis, estrelas, que os astrônomos já conseguiram detectar no espaço. Existem estrelas milhões de vezes maior que o nosso Sol. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus está por trás de tudo isso. Essas coisas no universo não estão lá jogadas. Tudo tem Deus lá. Isso que eu estou olhando para o macro. Se eu olhar para o micro, se eu pegar um microscópio eletrônico de alta potência, eu vou ver o vírus que nós estamos combatendo aí, que não é visível a olho nu, ninguém enxerga o vírus aqui na mão, mas por uma lente com um microscópio de altíssima potência, vamos ver ele. Ali tem Deus também. Tudo pertence a Deus. Não existe nada no universo que não pertence a Deus. O mal, por assim dizer, ele é a ausência do bem. Ou seja, ali não está Deus. Ali está resultado das nossas imperfeições. E se nós queremos cooperar, como diz o título da nossa palestra, saibamos cooperar, nós devemos então procurar fazer essas mudanças. Isso é cooperar. Cooperar com a energia do planeta, cooperar com a vibração, cooperar com a melhoria do ecossistema do planeta, cooperar com a vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu particularmente sou professor e eu tenho obrigação de cooperar para que os meus alunos aprendam e se tornem pessoas melhores. Cada um de nós tem uma atividade que nós podemos cooperar. Nós não nascemos para ser ermitão. Disse uma vez André Luiz, num dos livros do Chico, que muita gente não vai gostar dessa passagem, porque o orgulho vai ferir o orgulho de muita gente. Mas disse André Luiz, Deus opera os milagres dos homens através dos homens. Se existe alguém que está esperando que vai vir do céu uma nuvem que vai abrir e vai descer um raio dourado do céu, e blá, 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 isso, meus amigos, é filme de Hollywood. Isso não é a realidade. Deus opera todos os seus milagres nos homens através de outro ser humano. Nós vivemos um dependente do outro. Nós não somos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência se coloca numa posição de melhor do que o outro e nós não somos melhor do que ninguém. Eu vou dar um exemplo de que é essa frase do André Luiz que eu acho um espetáculo. A pessoa está desempregada, acabamos de falar agora do problema do desemprego. Olha como é que é cooperar. E ela está chateada porque ela está desempregada. Mas ela crê em Deus, ela tem fé. E ela ora a Deus e pede para que Deus abra caminhos, para que Deus dê a ela condições de, numa entrevista, se sair bem para conseguir o emprego. Porque o emprego não vai cair do céu. Isso não existe. Ah, mas Jesus fez milagre. Jesus tinha uma mediunidade que nenhum ser humano no mundo tem.
e com a mediunidade dele, no nível que estava, ele curava as pessoas, mas aquilo não era milagre, aquilo era obras da fé. Ele disse, ele, Jesus disse, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, pois vocês sois, porque ele disse, sois deuses, vós sois deuses. Mas a nossa fé é muito pequena e a gente não consegue. Mas aquela criatura desempregada, ela fez a oração a Deus e pediu, Deus me ajude a achar o emprego. E sai pela vida, procurando emprego. Porque também não adianta, né, pessoal? Faz, pede e fica trancado dentro de casa, não resolve. Sabe aquela piadinha do Salim, que fica batendo a cabeça num muro e fala, ai, Deus ajuda Salim ganhar na loteria, Deus ajuda. Aí Deus fala assim para ele, claro, Salim, claro, mas você tem que jogar pelo menos, né, Salim? É a mesma coisa a nossa vida. Nós vamos pedir e vamos atrás. E essa pessoa foi procurar emprego. E ela não conseguia arrumar de jeito nenhum, mas ela não perde a fé. Ela continua firme todos os dias, toda semana, mandando currículo, até que ela na rua encontra um amigo de muito tempo que não via. E esse amigo fala, como você está? Eu estou bem, você também estou bem, mas sabe, ai meu Deus, eu estou desempregado, está difícil, tem contas para pagar, estou sem emprego. Você está sem emprego? Ah, peraí, vou te dar aqui o meu e-mail, manda o teu currículo para o meu e-mail, que eu tenho um amigo meu que acho que vai te arrumar emprego. Mas veja o que é cooperar. Ele mandou. O amigo recebeu o e-mail e mandou para o amigo que acredita que pode arrumar emprego para ele. E olha como Deus vai trabalhar. Esse amigo do amigo pegou o e-mail e falou, esse currículo não serve para mim. Eu tenho uma vaga aqui, mas não serve. Mas eu sei que para quem vai servir. E manda para o amigo do amigo do amigo. E o outro lá, o cara fala, esse currículo serve para mim, gostei. Manda chamar o rapaz, entrevista, o rapaz vai bem, porque ele pediu a Deus para que ele consiga na entrevista se sair bem e explicar. Pronto, arrumou um emprego. No primeiro que foi, não deu, mas o segundo deu. Porque não era para dar no primeiro. Esse que é o negócio. Nós temos que entender que nós, quando pedimos, nós temos que aguardar o tempo de Deus para que as coisas venham. Não é que Deus vai vir ele pessoalmente, seria muita vaidade da nossa parte, muita prepotência da nossa parte, mas Deus tem os seus prepostos, Jesus é um deles, e essa ordem vai descendo até chegar em quem? Ao nosso mentor. O nosso mentor adoraria fazer muita coisa por nós, porque a pessoa que é o teu mentor é uma pessoa que te ama muito. Uma pessoa que, uma outra encarnação, era uma pessoa muito querida sua. Só que ele está num patamar evolutivo superior a você. Mas ele não pode fazer nada que o superior dele não permita. Por quê? Porque, de repente, não está na nossa condição de receber aquilo. Mas, a partir do momento que tem, nós vamos receber. À medida do momento que é possível, vai vir, vamos dizer, uma ordem superior. Por quê? Porque cada um de nós temos um motivo de reencarnar. Qual é o motivo de reencarnar? Aprender a viver. Qual que é o motivo da existência do Evangelho? O Evangelho é um livro que nos ensina como nos machucar menos. Porque a gente vem se machucando há tantas e tantas encarnações, enfiando os pés pelas mãos. E na medida em que a gente começa a vivenciar esse Evangelho, lá fala para que nós tenhamos que cooperar para com o próximo, cooperar conosco mesmo para nós evoluirmos. Então nós temos que aprender, saibamos cooperar, vamos aprender a fazer parte dessa egrégora de pessoas, de espíritos, que estão lutando para um mundo melhor para todos, não só para ele, mas que todos façamos o possível para que todos nos ajudemos. E a partir desse momento é que nós vamos ter, então, começamos a ter retorno. Por isso que a ideia do Evangelho sendo uma ferramenta de libertação, porque Deus vai nos dar a maior prova de amor que Ele pode nos dar, qual é? É a reencarnação. Não tem prova maior de amor. Então nós vamos reencarnar e vamos aprendendo as lições. Não existe pecado.
Existem atitudes positivas e atitudes não muito elegantes. E cooperar é lutar para termos cada vez mais atitudes positivas, atitudes que nos faz crescer dentro de nós. E a cada encarnação nós vamos evoluindo um pouquinho mais, vamos aprendendo um pouquinho mais e vamos vivendo os ensinos de Jesus um pouquinho mais. Daqui a pouco nós vamos aprender uma coisa muito importante: fazer o bem por fazer. Porque muitas criaturas fazem o bem pensando assim, eu vou fazer o bem porque, ai meu Deus do céu, eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para a espiritualidade superior. O espírita mudou, né? Antigamente era inferno, o espírita, em vez de chamar inferno, porque sabe que não tem, então chama de umbral. E não existe céu, mas existe espiritualidade superior, eu quero ir para a espiritualidade superior. Então eu vou fazer o bem para ir para um lugar superior. Então começou a negociata. Está na hora de nós começarmos a cooperar. Por quê? Por cooperar. Ajudar para quê? Por ajudar. Fazer o bem por quê? Porque é gostoso fazer o bem. O tempo que eu gastaria fazendo o mal, eu vou fazer o bem. Eu vou ouvir, calar, orientar, perdoar, fazer a caridade moral, amar, ser benevolente, indulgente e perdoar bastante. Como disse Jesus, não 7, mas 70 vezes 7. Porque aí nós estamos colaborando para um mundo melhor. E o bem que a gente vai fazer, fazer por fazer. E esperar. Se nós merecermos alguma coisa, que bom. Isso chama-se humildade. Que é o que nós precisamos desenvolver, todos nós, dentro do nosso coração. Ajudar desprendendo de qualquer coisa. Eu não falei da loteria? Vamos falar a verdade? Quem que já não jogou na loteria e antes de sair pensou assim, ai Deus, se eu ganhar eu dou 10% para os pobres. Está negociando com Deus. Ó Deus, é o seguinte, faz eu ganhar aí que eu dou 10% para os pobres, como se Deus precisasse de você, como se Deus precisasse de mim. Se ele quisesse fazer alguma mudança, ele faz. O planeta não está num planeta de mudança, nós estamos deixando de ser um planeta de expiações e provas, estamos começando a adentrar um planeta de regeneração? Sim, nós estamos. E isso vai acontecer, goste ou não. Os irmãos que não aprenderam a lição do Evangelho, na medida em que vão desencarnando, eu perguntei isso para o Divaldo Franco, eu falei para ele, Divaldo, mas que mudança planetária é essa? Que a gente vê tanta coisa errada no mundo, tanta coisa, meu Deus, aqui no Brasil, em outros países, tanta coisa feia. Ele falou, meu irmão, muitos irmãos estão desencarnando, mas não vão reencarnar, não vão voltar mais para cá, não. Estão desencarnando e sendo levados para planetas primitivos. E assim o planeta vai limpando. O Haroldo Dias, esse grande palestrante espírita, uma vez falou uma verdade. Ele falou assim, a hora que Jesus falar basta, na Terra não nasce mais espíritos primitivos, espíritos violentos, espíritos que se comprazem no mal. Em 100 anos o planeta muda totalmente. E é verdade. Quem que vive mais do que 100 anos? Eu conheço uma pessoa que vive, ele está com 110 anos, mas ele faz o quê com 110 anos? A vida útil, a vida que ele podia fazer alguma coisa boa ou ruim, já passou. Então, na média, em 100 anos, limparia o planeta Terra todo. Estariam somente espíritos comprometidos que querem cooperar com o bem. E os companheiros espirituais já nos informaram que está nascendo muito espírito de luz. Muitos espíritos bons estão reencarnando. Tem muito espírito se preparando para reencarnar e ajudar, cooperar no desenvolvimento do planeta. Muitos, os músicos clássicos do passado estão pedindo para voltar, os grandes cientistas estão pedindo para voltar, os grandes pensadores estão pedindo para voltar, todos estão pedindo para voltar para ajudar o planeta nessa nova fase que ele está se encontrando. Né? Então, vamos pensar nisso, vamos colaborar aquilo que estiver ao nosso alcance. E a gente vai parando por aqui, que o tempo urge. Vamos fazer a nossa vibração e a nossa prece de encerramento na sequência. Eu vou pôr a minha musiquinha aqui, porque
ela ajuda a gente, né? E assim, nós agradecemos esta oportunidade dessa reunião e vamos, num único coração, num único pensamento, vibrar muito amor para esse planeta Terra, vibrar para que haja entre os povos compreensão e respeito, vibrar para que haja entendimento entre as nações, vibrar para que esse momento difícil que o planeta está passando possa ser minorado, eliminado, e as pessoas possam acordar que somos todos filhos de Deus, irmãos, e que devemos um ajudar o outro. Vibrar pelo nosso querido e maravilhoso Brasil. Como disse Humberto de Campos, coração do mundo e pátria do Evangelho. Vamos vibrar para que o nosso Brasil vença suas dificuldades e possa caminhar para a sua destinação maior. Vibrar, meu Deus, meu Pai. Vibrar com muito amor para aqueles que estão desempregados no mundo todo e precisam de uma colocação para poder levar o pão para casa. Vibrar pelos hospitais que têm, na atualidade, um trabalho muito grande. Vibrar pelas religiões para que possam se entender e divulgar os ensinos de Jesus, as leis de Deus, para tornar todos os homens melhores. Vamos vibrar pelas escolas, vibrar por aqueles que ainda se colocam como inimigos, mas nós não somos inimigos. Vibrar pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Vibrar amor por todas as pessoas que estão no nosso convívio. Reservar agora um tempinho para vibrar por alguém especial. Vibrar amor pela nossa casa, para que aqui, nas nossas respectivas casas, possamos ter cachoeiras de luz e seja nosso lar um lugar de paz, de amor, de entendimento, de fraternidade. Vibrar por todos os que convivem com a gente e, por fim, vibrar por nós, que precisamos tanto, para acordar, para ajudar sempre que possível, para aprender a colaborar, para vencer as nossas más tendências e exaltar o máximo que podemos as nossas virtudes. Obrigado, amigos espirituais, por esta oportunidade. Queremos agradecer a Maria por esse momento, a Jesus, nosso querido e maior mestre, e Deus, nosso Pai. Obrigado por esta oportunidade bendita, que assim seja. Obrigado, pessoal. Estourei o tempo. Que todos tenham um final de semana muito agradável. Até a próxima oportunidade. Até mais. Fiquem todos com Deus nos seus corações. Até mais.